Com a palavra o deputado Luiz Flávio. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito bem, cara. Presidente Silvio Costa Filho, nosso relator Samuel Moreira, gostaria antes de tudo de cumprimentar, junto com o Marcelo Ramos, nosso presidente da comissão, cumprimentar a todos pelo trabalho empenhadíssimo de todas vossas excelências para que saia esta reforma da Previdência. A reforma da Previdência é necessária, sempre manifestei nesse sentido, porém, a reforma veio com crueldades inomináveis, veio com um tom de um liberalismo fanático. O liberalismo é interessante como ideia, mas você não pode entrar no fanatismo. Esse liberalismo radical ignora por completo as pessoas. O que estava previsto, por exemplo, para o BPC, era uma crueldade de matar velhinhos que são miseráveis. Então isso choca um mínimo, quem tem um mínimo de sensibilidade humana, não tolera, não aceita regras impostas dessa maneira. Quanto aos rurais, por exemplo, os rurais iriam ter que cumprir 20 anos de trabalho efetivo, nunca jamais iriam se aposentar. Então, eu cumprimento novamente, parabenizo a todos os senhores, nossos colegas brilhantes que estão na condução desta comissão, por terem já ido, vai tirando e desbastando aquilo que é excessivo. Nós não podemos aceitar, não podíamos aceitar que a reforma viesse da maneira como veio e fosse aprovada. Então, aqui houve já sensibilidade humana, parabéns para estes pontos, mas ainda temos pontos pendentes. E esses pontos pendentes, como por exemplo, os professores. Professores não podem ser tratados de forma distinta de militares. As armas e a defesa do país não são mais relevantes do que a educação. Estão no mesmo patamar. E aquilo que tem valores idênticos tem que ter tratamento idêntico. Eu não posso tratar os iguais desigualmente. Então faltou um pouco mais de sensibilidade até aqui, mas ainda tem a votação nesses próximos dias. Vamos igualar professores com os militares. Eu acho esta tese muito justa, muito correta, porque afinal, cuidar da educação é cuidar efetivamente do futuro do país. O futuro está na educação. Precisamos da defesa, mas sobretudo precisamos de educação. Gostei da regra de tirar a capitalização. Este sistema ainda não é a hora dele, não é o momento dele e, portanto, deixa para o futuro. Capitalização não é agora, mas para o futuro, com uma relação empregatícia no Brasil estabilizada. Hoje, com 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 28 milhões de pessoas trabalhando aquém, é evidente que tudo isso não tem clima para um sistema de capitalização. E, ademais, como eu disse para o ministro da Economia, ministro Guedes, o senhor me dá, que garantia o senhor me dá de quem vai mexer com o nosso dinheiro, que eu vou receber esse dinheiro no futuro? Porque no Brasil tem ladrões de malandros que acabam levando o dinheiro embora e não sobra nada depois para você. Eu dei o exemplo de alguns consórcios. Nem consórcio, às vezes, você não recebe lá na frente ou aquilo que você pagou mensalmente. Então é preciso aqui muita cautela e vocês nos representando, Vossa Excelência nos representando, fizeram bem, elimina a capitalização. Agora, acabo de ouvir nosso relator sobre a desconstitucionalização. Vai passar para a lei complementar. O ideal seria deixar tudo na Constituição, mas, pelo menos, não vai para a lei ordinária e sim para uma lei complementar. Agora, de tudo, o que eu gostaria de sublinhar com ênfase nesse instante é a injustiça da reforma central, ponto central de injustiça, é não cuidar dos privilegiados neste país.
Os verdadeiros privilegiados, como eu disse para o ministro, são os verdadeiros privilegiados os que moram na cobertura. E a cobertura não foi atingida por esta reforma, salvo agora, por iniciativa do nosso relator, que então aumentou a CSLL dos bancos de 15% para 20%. Correto, justo. Quem pode mais, que ajude. Quem tem dinheiro, que ajude. Porque esse fardo, este peso da reforma, precisa recair sobre os ombros de todo mundo, não só sobre alguns ombros de trabalhadores e de funcionários públicos. Eu enfatizaria 2 pontos sensíveis. Hoje a Justiça Estadual, que tem 10 mil varas no país. Rui, nossa Justiça Estadual, eu fui juiz estadual 15 anos, fui promotor, fui delegado, fui advogado. É o seguinte, tem 10 mil varas estaduais no Brasil que ajudam, julgando tanto acidentes do trabalho, quanto julgando pedidos de benefícios do INSS. E agora, a reforma está tirando esta competência da Justiça Estadual, só põe na Justiça Federal, que tem 900 varas no país. De 10 mil, cai para 900. Ou seja, dificulta extraordinariamente a possibilidade de acesso ao judiciário. É evidente que este tema vai dar uma judicialização, porque é norma de poder judiciário, norma de organização, e de outro lado, está cerceando e limitando o princípio do acesso à jurisdição. Então, esse ponto é sensível, deveríamos ter essa sensibilidade para esses pontos. E de outro lado, também, como eu disse para o ministro, e o ministro da Economia falou outro dia, está aqui. Eu queria saber onde é que está a nossa câmera aqui. Está aqui a minha câmera? Qual a câmera que está me pegando aqui? Olha aqui, olha. Olha o que o ministro Guedes falou. Olha o que ele falou. Guedes ataca empresários e diz que os subsídios quebraram o país. O que quebrou o Brasil foi exatamente isenções fiscais, renúncias fiscais, subsídios, dinheiro barato do INSS. Isso tudo está dando super salários, corretíssima observação do colega, super salários, está desequilibrando toda a nossa economia. Então é preciso entrar nestes pontos sensíveis. E aqui, a falha que eu atribuo ao ministro, e que eu disse para ele, foi esta: cadê a cobrança dos devedores do INSS? Eles devem 492 bi, 1/3 é de devedor solvente. Por que não cobrar? Por que não cobrar? Bancos devem. A embaixada americana deve 140 milhões para o Brasil. Não paga INSS. Ou seja, gente que pode pagar. Então aí está uma grande falha da reforma, porque está exigindo da base da pirâmide, exige do meio, que são os funcionários, mas não exige de gente que está lá na cobertura, gente muito rica e que poderia estar ajudando também, distribuindo este fardo com os ombros, cada um colocando um pouco dos seus ombros. Então, parabéns no mais. Policiais estão com regras especiais, acho justo, pela natureza da função. A capitalização foi-se embora, e a regra de transição, por último, vamos fazer uma regra de transição decente, humana. Transição de 100%, isso é totalmente desumano. Não concordo. Nós temos que pensar em alguma coisa, 30%, 50%, é questão de negociação. Mas não regra de transição de 100%. Isso é uma coisa que foge de todos os parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade. Então, nós ainda temos tempo, dá tempo ainda na comissão de votar pontos sensíveis, pontos importantes, e eu, então, queria chamar a atenção dos colegas para atinar para esses pontos mais relevantes, equilibrar a reforma. No mais, a reforma deve passar, vai ser aprovada provavelmente, porém, uma reforma decente, uma reforma que seja palatável pela população. Nem tudo vai ser palatável, óbvio, mas que seja mais ou menos palatável pela população. Parabéns a todos, o trabalho foi árduo de todos que estão nesta comissão, eu não estou, mas acompanhei atentamente.
Todos os senhores fizeram um excelente trabalho de luta por justiça. O que importa é o ponto de equilíbrio, justiça, prudência, equilíbrio, é tudo o que se espera de nós como parlamentares, representantes da população. Muito obrigado, senhor presidente.